De volta para o primeiro bloco desta entrevista com a deputada Eliane Cianzic, candidata a prefeita, e ela fez uma correção aqui, não é apenas a coligação PMDB-PP. Na verdade, o ex-vereador Alisson Bisteni é do PP e é o vice, mas a coligação tem um arco de aliança mais amplo. Boa noite, deputada. Comece falando da coligação. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmi. Boa noite, Astério. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmi. Boa noite a todos que estão em casa. Agradeço pela audiência. A nossa coligação ela é composta pelo PMDB, pelo PP, pelo PSD, pelo DEM, pelo PMN, pelo PTB, pelo PPS. São 7 partidos que estão com a gente na coligação Rio Branco do Futuro. Do futuro. Trabalhando para que a gente tenha um futuro melhor, né? Antes de a gente aprofundar os nossos assuntos aqui, inclusive o programa de governo, eu quero saber essa notícia que eu soube aí. Que história é essa de você ser a queridinha do presidente Temer? Como é que é isso? Nós temos uma relação muito boa, eu e o presidente Michel Temer. Michel Temer é uma pessoa extremamente democrática, ele respeita o nosso PMDB estadual, tanto é que o PMDB estadual sempre esteve nas últimas eleições votando no 45, né? E ele respeita as nossas peculiaridades, respeita as decisões regionais do PMDB. Mas, como ele diz, assim, eu faço parte do novo PMDB, da jovem guarda do PMDB, né? E não só por ele, eu sou querida dentro do PMDB nacional, mas por Eliseu Padilha, Moreira Franco, Osmar Terra e tantos outros caciques PMDBistas, né? Você representaria a renovação do partido. A renovação do PMDB, né? Eles têm um carinho muito grande por mim, tanto é que o presidente Michel Temer esteve aqui no lançamento da nossa pré-candidatura à Prefeitura de Rio Branco, né? Então, demonstra carinho, nós temos as portas abertas lá no Palácio do Planalto, isso é muito importante para quem quer ser prefeito de uma cidade. Se for eleita, vai receber todo o apoio, você quer dizer isso? Exatamente, né? Isso é muito importante para quem quer administrar uma cidade como Rio Branco, que tem tantos problemas, tem tantos gargalos a serem aí resolvidos. Se a gente não tiver esse apoio do governo federal, de um presidente amigo do Acre, fica muito complicado. Mas a gente vai ter esse apoio para a gente poder trazer os recursos necessários, inclusive também, não só com o apoio do presidente Michel Temer, mas com o apoio do senador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão, os nossos deputados federais, Flaviano, a Jéssica, o próprio Major Rocha. Então a gente tem uma boa bancada e portas abertas nos ministérios, né? Isso é muito importante. Eliane, eu tenho muita tristeza de nós vivermos numa federação que não é federativa. Na medida em que você levanta, questiona, que será muito recebida pelo Michel Temer, é pelo fato dele ser do seu partido? Sim, tá bem. Ele é democrático. Eu comecei pontuando que ele era um cara muito democrático, uma pessoa democrática, né? Ontem aconteceu um episódio em Brasília, que 17 governadores de estados que ameaçam decretar estado de emergência em 17 estados. Emergência financeira. Tentaram ser recebidos pelo presidente Michel Temer e não foram. Talvez ele deveria estar com algum compromisso na agenda dele, né? A gente também não pode aqui, como é que um presidente da República vai deixar de receber 17 governadores? Mas deixou, né? Eliane. Mas ele deveria estar em outra agenda. E foi recebido pelo ministro Henrique Meirelles para dizer não, e a imprensa de hoje confirma, para dizer não à reivindicação que eles faziam. Mas, de toda sorte, Eliane, parabéns pela sua coragem. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. E vou dizer por quê. O presidente da Associação Brasileira dos Municípios, numa declaração e num artigo que eu li escrito por ele, 3/4 dos municípios brasileiros, dos 5.568, portanto, mais de 4.500 municípios brasileiros, não fecharão suas contas no exercício de 2016. Daí, parabéns pela minha coragem, pela sua coragem de topar um desafio dessa natureza. A minha pergunta, você está consciente dos desafios que você tem pela frente?
Plenamente consciente, Narciso. E eu acredito que com a nossa vontade, com a nossa experiência da iniciativa privada, que trabalha com eficiência, trabalha com eficácia, trabalha com efetividade e transparência, a gente colocando todos esses elementos dentro do setor público, vai ser muito fácil a gente gerenciar. Porque, notadamente, a gente observa muita burocracia dentro do setor público. Isso acaba atrasando, isso acaba encarecendo muitos produtos que a prefeitura precisa adquirir, encarece muitas obras, porque você sabe que acabam se formando os cartéis, fazendo aquelas licitações de cartas marcadas, onde o menor preço é 3 vezes maior do que o preço praticado no mercado. Isso encarece as obras públicas, encarece a aquisição de merenda escolar, encarece a aquisição de medicamento, encarece uma série de coisas. Mas se você coloca essa pegada da eficiência, da eficácia e da efetividade dentro do setor público e desburocratiza de forma que os empreendedores e o pequeno e o grande possam participar dessas competições para vender e fornecer para o município, a gente vai ter, com certeza, produtos mais baratos e a gente vai ter uma possibilidade de fazer uma melhor distribuição dos recursos do município nos investimentos necessários para que o município se mantenha. Eu estou falando de medicamento, estou falando notadamente de merenda escolar, estou falando dessas coisas de insumo que a gente precisa, né? Então, quando a gente coloca isso, eu acredito que a gente vai conseguir baratear muita coisa. A gente vai conseguir também tirar o dinheiro apenas de 2, 3, 4 empresas que hoje dominam a venda para o município. A gente vai tirar da mão dessas 4 empresas e distribuir para mais empresas que atuam aqui no mercado e que hoje estão literalmente no fundo do poço. Porque, querendo ou não, o município, ele é um grande consumidor de produtos e serviços que são ofertados pelos nossos empresários, pelos nossos empreendedores. E quando você só compra de 2, 3, 4, você acaba sufocando aqueles pequenos, impedindo que eles cresçam. E quando você impede que eles cresçam, você também colabora para que haja fechamento das empresas, para que haja desemprego, não é? E a gente está vendo aí uma situação muito complicada, que é a questão do desemprego e também do aumento da criminalidade, cadeias lotadas, que é fruto de uma política que atrasa o município e que não facilita a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Mas você vai prosseguir. Certo. Eu estou aqui com o seu programa de governo. Certo. Eu li todo. Obrigada, porque tem muita gente que pega, só lê a orelha do plano de governo e diz que leu todo. Obrigada por você ter lido. E encontrei algumas coisas interessantes que eu vou perguntar durante esse programa. Mas a primeira, eu faço 2 perguntas nesse momento. A primeira é o seguinte: essas propostas, todas aqui, no seu ponto de vista, em virtude da crise, que acabou de citar o Narciso, elas são realizáveis? Uma pergunta. A segunda, que aí você falou dos empreendedores, e aqui tem um mecanismo que eu achei muito interessante, que é uma certa desburocratização do alvará provisório. Então, eu queria que você me respondesse essas 2 questões. Uma, se é realizável, se há recursos para você tocar todos esses programas, e o que é o alvará provisório. Tá. Existe sim a possibilidade, tanto é, Osmir, que eu tive o maior cuidado de colocar no plano de governo aquilo que seria possível. Porque tem muita gente. A gente fez audiências públicas em todas as regionais, ouvimos mais de 1.400 pessoas, colocamos especialistas da área da educação, da área da saúde, da área da infraestrutura, para nos ajudar. Funcionários municipais, funcionários públicos municipais de carreira, para nos ajudar na elaboração deste plano de governo. E a gente teve um cuidado muito grande, porque a população ela tem necessidades de 1.001 coisa. E, por exemplo, uma pessoa diz assim: Eliane, prometa que você vai fazer uma ponte do Rabo da Besta para o Aeroporto Velho. Eu digo, tira isso do plano de governo, pelo amor de Deus. Eu tive o cuidado dessas coisas muito vultosas estarem no nosso plano de governo. Mirabolantes. 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 Tirei. Teve ideias esdrúxulas, como, por exemplo, fazer um viaduto na Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. É outra coisa mirabolante, porque você vai desafogar Getúlio Vargas com a Ceará, mas você vai congestionar a cabeça da Ponte Velha e você vai congestionar lá na frente no terminal urbano. Então, você só muda o ponto de congestionamento para outros lugares e não resolve o problema, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de fazer as coisas do tamanho que dá para ser feito. Meu pai e minha mãe me ensinaram que a gente deve dar o passo de acordo com o tamanho da perna.
né? Papai sempre dizia, nunca compre mais daquilo que você possa pagar. Nunca faça uma casa que você não possa sustentar. Então eu tenho esse cuidado, porque eu sei o que é possível, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Aquilo que é mirabolante e aquilo que é realizável, né? O que nós colocamos no nosso plano de governo são coisas realizáveis, inclusive se a gente não conseguir até com o próprio governo federal. Dá para fazer com os recursos próprios. Aí você diz, mas como, Eliane? Se dizem que o tempo inteiro está caindo a arrecadação. Isso é mentira. A arrecadação do município, ela vem crescendo ano a ano. Em 2013 ficou na faixa dos 578 milhões de reais, 2014 pulou para 720 milhões, 2015 pulou para 768 milhões. E as despesas? E as despesas se aumentaram só com o pessoal. Só com o pessoal. As verbas de investimento, elas vieram através de convênios com o PAC, entendeu? Com o governo federal. Não foram investimentos com recursos apenas da prefeitura. Foram investimentos que vieram do governo federal para serem colocados aqui na cidade de Rio Branco. Então, assim, a arrecadação do município cresceu, mesmo com o atual prefeito abrindo mão de receitas importantíssimas, como é o ISS, que era arrecadado das empresas de ônibus, que ele abriu mão disso. Ele simplesmente abriu mão por 2 anos consecutivos, com a desculpa de que ia manter a passagem congelada e não manteve. A passagem era R$ 2,75 e o acordo e o contrato era para que essa passagem se mantesse a esse preço até o final, até dezembro de 2016. Em janeiro de 2016, ele refez o acordo, permaneceu dando a isenção do ISS e a passagem subiu de R$ 2,75 para R$ 3,00. Não é? Então, a gente não pode abrir mão dessa arrecadação. Eles deixaram de pagar a outorga, Narciso, que é o aluguel da linha, que é R$200 mil por mês pelas linhas, e mais o ISS. E, sem contar que, há 10 anos, eles estavam sem recolher o ISS. Parcelaram uma dívida astronômica que vinha desde a administração do Raimundo Angelim em 10 anos. A gente não pode simplesmente deixar que a empresa venha aqui. É uma empresa altamente lucrativa, porque todo mundo que anda de ônibus compra sua passagem antecipada. Você não pode simplesmente deixar que uma empresa pegue o dinheiro daqui, leve embora daqui e não compre ônibus. Em 2009, por exemplo, nós tínhamos em operação 142 ônibus. 8 anos depois, nós temos 154, aumentaram apenas 12 ônibus em operação. Olha o tamanho da nossa população. Nascem em Rio Branco em torno de 8 a 9 mil crianças por ano. 8 a 9 mil por ano. Como é que em 7 anos eles aumentam apenas 12 veículos? Vai continuar atrasando. Deputada, né? Qual é a solução, por exemplo, para essas questões que a senhora apresentou? Vamos revisar os contratos com as empresas de ônibus. Eles fizeram uma renovação por mais 10 anos para continuarem operando. Renovaram, não se passou por nenhum processo de licitação. A concessão é por 10 anos, venceu ano passado, eles renovaram por mais 10 anos, não cumpriram o que foi acordado, não estão recolhendo os impostos para a prefeitura, imposto que, diga-se de passagem, daria para contratar mais de 50 médicos para o município com esses recursos, e falta médicos nos postos de saúde, a gente precisa ir buscar esses recursos. Eu preciso ver essa planilha direitinho. Eu não vou aceitar uma planilha que ele coloque lá na planilha o preço do diesel que é cobrado aqui na bomba, aqui num posto de gasolina comum, porque eu sei que existe isenção de impostos para as empresas de transporte público coletivo, que são consideradas empresas essenciais para os municípios e têm os benefícios do governo federal. Então não me venham apresentar uma planilha de custos com o preço do diesel da bomba, com o preço do pneu que é vendido aqui, Essa porque também tem planilha de isenção. custos do Tribunal de Contas, Ministério Público, tem participação, acompanha, tem acesso? Não. O que existe é um conselho tarifário composto pelo Diretório dos Estudantes, Associação de Moradores, representante da Prefeitura, do próprio Sindicol, que é o representante das empresas. Existe um conselho tarifário e esse conselho tarifário, ele acata, né, a planilha que a empresa apresenta, o dono da empresa manda lá o representante dele, que chora, que reclama, e etc. E aí pede o aumento e o prefeito acaba concedendo. Mas a gente precisa colocar só mais uma coisa. Além de não pagar o ISS,
para o município, que representa muito para o nosso município, eles tiraram 90% dos funcionários cobradores de ônibus. Ou seja, 400 pais de família foram para a rua. Foram para a rua. E uma coisa muito mais grave, Narciso e Osmir, eles não estavam recolhendo o FGTS desses funcionários. Os funcionários que foram demitidos estão entrando todos na justiça para receber aquilo que eles não recolheram. Ou seja, as empresas dão calote nos trabalhadores, dão calote na prefeitura, deixa de pagar, não compram ônibus novos, porque entregaram ônibus usados, com placa de Arapiraca, não sei da onde, placa da Bahia. Não recolhem nem o IPVA para o estado do Acre, gente. Ô, deputada. Você ainda tem que falar sobre o alvará provisório, que você não tocou nesse alvará provisório. Tá, né? mas deixa eu falar. O alvará provisório funciona da seguinte forma, Osmir. Hoje, todos os anos, mesmo que você tenha, e o Narciso sabe muito bem disso, ele tinha empresas, tem empresa, a gente precisa todo ano renovar o alvará de funcionamento aqui da televisão. Aí todo ano tem que esperar a visita do fiscal da vigilância sanitária, a visita do corpo de bombeiros, a visita do pessoal da fiscalização do meio ambiente, e aí só tem um carro na vigilância sanitária. Um carro que tem que fazer fiscalização em todas as empresas. Já aconteceu comigo de pegar o meu alvará da minha empresa em setembro. Ou seja, faltando 4 meses para terminar o ano. Uma empresa que precisa ser sulframada, que precisa comprar produtos sulframados para virem mais baratos, ela não consegue sulframar a empresa se não tiver o alvará de funcionamento, meu irmão. A gente tem que ter essa sensibilidade, porque na medida em que você não dá o alvará provisório, a empresa não consegue se sulframar. Esse alvará, você, independentemente dessas visitas, libera o alvará, abre tua porta, funciona. Bota para funcionar, esse contrata alvará é teus extensivo funcionários. também a construções? Hã? A construções de obras? Sim, o alvará de funcionamento da empresa. Ele tem que olhar como é que está a tua instalação elétrica, tem que olhar se a porta do teu banheiro recebe um cadeirante ou não, se a porta de entrada da sua empresa está adequada, de acordo com as normas vigentes, se a sua empresa está poluindo o meio ambiente. É uma série de exigências que o empresário tem que cumprir para poder receber o alvará. Quando você libera o alvará provisório. E aí você vai lá, como parceiro. A prefeitura tem que ser parceiro do empreendedor. A prefeitura não pode tratar o empreendedor... Mas esse alvará provisório tem que ter dado um prazo também para você cumprir a... Eu quero explicar justamente isso. Você dá o alvará provisório para a pessoa, faz a fiscalização e seja parceiro. Diante da situação que a empresa precisa se adequar, dá o prazo de acordo com a possibilidade dessa empresa se adequar. Vou dar um exemplo aqui para você do seu Sidney, aqui do bairro da Paz, da rua Valdomiro Lopes. Ele é um marceneiro. Ele compra MDF e serra para fazer móveis pré-moldados, sob medida, móveis sob medida. Ele tinha 5 funcionários. Para ele comprar o produto mais barato, ele precisava se legalizar. Ele precisava ter o seu alvará de funcionamento, ter o seu CNPJ, a sua inscrição estadual, tudo bonitinho. Começou a abrir a empresa dele. Aí foi o IMAC lá, que não é da prefeitura, foi o IMAC lá e disse, olha, o senhor não vamos dar aqui a autorização para o senhor abrir a sua empresa, para o senhor pegar o seu alvará, porque o senhor precisa ter uma máquina aqui que tem que aspirar essa poeira para não poluir o meio ambiente. A máquina custa R$45 mil, certo? Aí ele disse, meu Deus, mas de onde é que eu vou tirar R$45 mil para eu comprar essa máquina? De onde é que eu vou tirar? Me dê o alvará, que eu vou comprar a máquina, vou trabalhar, vou comprar a máquina, eu vou, com a minha empresa aberta, com o alvará de funcionamento, eu posso ir ao banco e pegar um financiamento para comprar a máquina e me adequar às exigências da Secretaria de Meio Ambiente. Não, o senhor compre a máquina primeiro, depois a gente volta aqui para ver se o senhor colocou a máquina, aí a gente vai liberar. Ou seja, essa forma de administrar do PT, ela tem travado o desenvolvimento e o crescimento das pessoas. Ela tem impedido a prosperidade das pessoas. Porque se ele desse o alvará para essa pessoa funcionar... A legislação ambiental não está além do PT, é porque a gente tem que ir para o intervalo, eu queria que você respondesse na volta.
Olha, tem que ter bom senso, gente. É preciso ter bom senso. Porque a legislação está além... Mas é preciso ter bom senso. A gente precisa... Para ser uma gestora tem que ter conhecimento assim, muito profundo dessas questões. Mas a gente precisa ter bom senso também. Você vai fazer uma coisa, a lei diz que não, o prefeito fazer, o Ministério Público vem para cima. Mas a gente precisa ter bom senso e a gente precisa fazer justamente essa conversa, fazer esse entendimento entre os órgãos fiscalizadores, para que a gente não atrapalhe a vida das pessoas e faça com que elas tenham até condições de se adequar a essas exigências da lei. Sem isso, a gente não vai conseguir desenvolver. A gente vai para o intervalo, voltamos já já. Segundo bloco.